A técnica do Higuruma pode salvar o Megumi ou condenar ele. Eu vou te explicar o porquê. Vem comigo. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ。 Opa, meu nobre Matheus falando aqui. O feiticeiro mais forte da Era Moderna, conhecido como Gojo, foi de comes e bebes. E tem uma galerinha que foi pra cima para enfrentar o Tsukuba. O primeiro foi o Hajime. Ele não deu nem para o cheiro. Mas agora é hora do Itadori e Higuruma mostrar para o Sukuna o verdadeiro Jutsu. Porém, talvez o objetivo dessa dupla não seja derrotar o Sukuna, mas sim salvar o Megumi. Mas antes de explicar o porquê eu acredito nisso, sapeca o dedo nesse like e se inscreva no canal. Tamo junto. Eu vou falar um pouco sobre quem é Higuruma. Ele não era um feiticeiro desde o início. Na verdade, ele era um advogado que costumava cuidar de casos impossíveis. Ele não gostava de trabalhar nos casos que lhe pareciam fáceis. E por isso, Higuruma é considerado um dos mais inteligentes de Jujutsu, pois passou no vestibular de Direito na primeira tentativa, isso também com o mínimo esforço. Ele passou seus dias como não feiticeiro até conhecer o Kenjaku, que lhe deu a oportunidade de participar do jogo da abate. Desde então, ele começou a adquirir conhecimentos sobre técnicas de barreira e expansão de domínio. Além disso, ele não demorou muito para manter a proficiência na manipulação de energia amaldiçoada. Na verdade, sua inteligência o ajudou a igualar as habilidades de um feiticeiro de grau 1, pouco dia depois de aprender sobre suas técnicas inatas. Depois de dominar a feitiçaria, ele nunca deixou de usar seu talento de advocacia nas lutas. Mas por que o Higuruma pode querer ajudar o Yuji? Ao longo dos anos, Higuruma fez muitas coisas não tão legais. Ele fez essas coisas pois percebeu a natureza horrível dos humanos. O Higuruma não valorizava a vida humana e costumava desprezar os fracos. De certa forma, Higuruma era muito parecido com Geto. No entanto, ao contrário do Geto, Higuruma percebeu seus erros enquanto ainda estava vivo. Inicialmente, durante o jogo da abate, o Higuruma enfrentou Yuji. No entanto, no final, a dedicação do Yuji de olhar para dentro de si mesmo inspirou Higuruma a olhar para dentro de si também. E com isso, Higuruma finalmente começou a perceber todos os erros que cometeu e voltou ao que era antes. O Yuji fez o Higuruma perceber por que é importante defender os fracos e não explorar seus poderes ou posição. E como foi Yuji que impediu o Higuruma de afundar em um lugar ainda mais tenebroso, faz sentido que o advogado lute com Yuji contra o Sukuna. Mas qual é a técnica amaldiçoada do Higuruma? No início do jogo da abate, planejado pelo Kenjaku, o Higuruma recebeu a capacidade de manifestar altos níveis de energia amaldiçoada, formando assim uma técnica amaldiçoada e expansão de domínio, tornando-se feiticeiro da noite para o dia. Sua técnica inata está profundamente ligada ao seu passado como advogado e sua expansão de domínio se parecendo com o tribunal cercado por guilhotinas. Dentro de 12 dias após a manifestação de sua técnica amaldiçoada, o Higuruma progrediu a um ritmo impressionante. Embora os feiticeiros manifestem suas técnicas primeiro e depois trabalhem para conseguir sua expansão de domínio, a técnica do Higuruma, na verdade, surge como subproduto do seu domínio. Como tal, a grande parte do seu poder ofensivo depende desse domínio. A expansão de domínio do Higuruma, Sentença de Morte, não usa um acerto garantido como muitos domínios fazem. Em vez disso, a Sentença de Morte proíbe todo e qualquer ato de violência, aplicando-se tanto ao Higuruma quanto ao seu oponente. E um Shikigami, denominado Juiz, a manifestação que sabe tudo sobre o réu em questão, é convocado junto ao domínio e atua como juiz. No domínio, o adversário é levado a julgamento pelos seus crimes, cabendo ao juiz dar o veredito de culpado ou inocente. Se for considerado culpado, o oponente do Higuruma pode ter sua técnica amaldiçoada removida. Após o veredito, o domínio é fechado e Higuruma ataca o oponente, agora indefeso, usando uma ferramenta amaldiçoada em forma de martelo, que pode mudar de forma sob comando. Porém, se o juiz dá um veredito de culpado e pena de morte, o Higuruma então ataca com a espada do carrasco, uma ferramenta amaldiçoada que mata o oponente com um golpe. E o Higuruma atua como advogado em seu domínio, e o Shikigami atuando como juiz, e o oponente do Higuruma como culpado.
O Higuruma então usa suas habilidades de advogado para provar ao Shikigami que a pessoa que está contra ele é culpada. Depois disso, o Shikigami tira toda a energia amaldiçoada do culpado, facilitando para o Higuruma mandar seu oponente de valinhos. Como o Higuruma é bastante inteligente, nem é preciso dizer que sua mente é uma arma, e ele pode usá-la para manipular qualquer pessoa e virar qualquer situação ao seu favor. Ele também usa seu conhecimento para estudar rapidamente a técnica amaldiçoada de seu inimigo e usá-la contra ele. Não há técnica que o Higuruma não possa estudar, então é seguro dizer que ele, junto com Yuji, pode se tornar um desafio significativo para o Sukuna. Mas todos nós sabemos que o Sukuna é o prota de Jujutsu, e particularmente eu acho que ele não vai perder para o Higuruma. Mas prosseguindo, o Sukuna estava de olho no Megumi desde a primeira vez que viu ele, e o Sukuna ficou bastante intrigado com seu poder e potencial desperdiçado. E no capítulo 212, o Rei das Falácias trocou de receptáculo de Itadori para o Megumi, e com isso a alma do Megumi se afundou na escuridão. Mas eu fiquei me questionando como os feiticeiros podem salvar o Megumi, e usando a técnica do Higuruma poderia ter a chance de isolar a alma do Megumi e falar com ele sem interrupção. Assim, se o Higuruma usasse o domínio e convocar o Megumi como réu em vez de Sukuna, ele seria capaz de invocar a alma do Megumi devido aos termos da sentença de morte, e o Sukuna seria incapaz de revidar de qualquer forma e impedir que o Higuruma ataque a alma do Megumi. E fazendo isso, o Higuruma poderia potencialmente salvar o Megumi. Se de alguma forma eles conseguissem isolar o Megumi, então Itadori e Higuruma poderiam extraí-lo do Sukuna, usando uma técnica de troca de alma que Itadori parece ter praticado com Kusakabe. Tudo que a dupla precisa é deixar o Megumi sozinho, sem interrupção ou ameaça, e a técnica do Higuruma apresenta essa oportunidade, mas também tem um outro lado da moeda. Embora esse poder tenha um potencial de ser a ponte para salvar o Megumi, ela tem o mesmo potencial para funcionar contra ele. Considerando que o domínio do Higuruma manifesta algumas dificuldades, o Megumi pode acabar se dando mal. Quando esse domínio foi usado contra Itadori, ele foi acusado de crimes cometidos pelo Sukuna, dos quais ele admitiu culpa, ganhando assim uma sentença de morte. Depois disso, ele foi atacado pelo Higuruma. Visto que o Megumi é receptáculo do Sukuna agora, é muito possível que o juiz pudesse apresentar ao Megumi um caso semelhante do Itadori. Porém, o Higuruma ficou confuso com a confissão de culpa do Itadori, pois quando ele viu as evidências do caso, ficou claro que o Sukuna era o responsável. Após a batalha, ele diz ao Itadori que não é responsável pelas ações do Sukuna, pelo artigo 39, seção 1 do Código Penal, que em animes também é cultura, hein? Além disso, ele descreve que Itadori não cedeu voluntariamente o controle para o Sukuna. Seu corpo foi momentaneamente roubado, entre aspas. O Megumi, no entanto, desistiu voluntariamente do controle após sua irmã e de Valinhos. Como tal, a mesma natureza bondosa, se assim posso dizer, da técnica do Higuruma pode não se aplicar ao Megumi. Assim, se o feiticeiro for levado a julgamento e confessar a culpa pelos crimes do Sukuna, em vez de salvá-lo do Sukuna, Higuruma e Itadori poderiam lhe dar uma sentença de morte. A luta entre Higuruma e Itadori vs Sukuna tem tudo para ser emocionante. Se o Megumi for considerado culpado de mandar seus entes queridos de Valinhos, sua irmã e o Gojo, isso poderia levá-lo a mergulhar ainda mais na escuridão que o Sukuna colocou ele. A dupla deve agir com bastante cuidado no que se supõe ser uma missão de resgate para salvar o Megumi. O meu palpite é que o Higuruma vai salvar o Megumi e o Itadori vai jantar o Sukuna na porrada. E além disso tudo, tem um paralelo entre Megumi e Higuruma. O Megumi despreza pessoas que entram em pânico quando enfrentam a morte ou perigo, apesar de ser uma reação normal e humana. Ele vê a fraqueza humana como algo ruim. No entanto, a abordagem do Higuruma é baseada na lei, garantindo que ela funcione corretamente e defendendo aqueles que são condenados injustamente. Como advogado de defesa, essa atitude de tornar o mundo mais justo faz sentido, mas ele também transfere essa filosofia para o seu Jujutsu. O Higuruma vê a fraqueza que o Megumi se opõe como algo que torna as pessoas humanas.
Cada personagem tem uma fraqueza. Até o Gojo foi preso no reino da prisão. Para o Higuruma, a fraqueza é reconhecida como natureza humana, mas para o Megumi é algo que deve ser desprezado. Mas e para você? Você acha que a fraqueza é algo que nos torna humano ou é uma coisa ruim? Mas se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. E também até o próximo vídeo. Falou!